Carlos, como a gente se protege emocionalmente nesse tempo de pandemia, de isolamento social? O ser humano tem dificuldade de lidar com uma coisa nova, o ser humano tem dificuldade de lidar com o novo, né? Então, tudo aquilo que é novo e que a gente não sabe como que a gente vai ter que lidar com aquela situação, nos gera um tipo de ansiedade, né? E essa ansiedade, ela pode vir aí a um nível alarmante, né? Quando eu fico vendo notícias negativas o tempo todo e eu fico muito preocupado com o futuro, o que que vai acontecer, se vai ter uma crise, se vai ter isso, se eu vou perder emprego. Então, é muita informação para ser processada, né? E muitas vezes a gente não tem controle sobre esse tipo de pensamento e a gente não tem controle sobre as emoções que a gente vai ter também, né? Tudo em excesso faz mal. Assim como é um dever eu me informar o que vai acontecer, sim, é um dever eu me informar. Eu preciso saber, né, o que está acontecendo no Brasil, eu preciso saber o que está acontecendo no mundo, então eu posso me informar. Agora tem gente que passa o dia inteiro com a TV ligada, ouvindo, olha, teve mais um óbito, olha, acabou vaga em tal hospital, olha, isso não ajuda nada, isso não vai resolver nada, porque é um problema que não é seu, é um problema que está espalhado no mundo todo. Como eu posso me proteger? Algumas situações, algumas dicas são fundamentais para que eu não fique absorvendo essas notícias ruins o tempo todo. Então, assim, Eduardo, eu posso escolher uma hora do meu dia, tá, para ligar a televisão, né? Então, eu vou escolher uma hora do meu dia para ligar a TV para ver jornal. Por quê? Porque o jornal eu vou ter todas as informações de tudo que está acontecendo no mundo, né? O que o Covid, se tem alguma vacina, se tem alguma coisa, como é que está a situação. Então, eu, uma vez por dia, vou escolher algum programa, algum noticiário para me informar. Fora isso, eu vou ocupar meu tempo com coisas diferentes. Por quê? Ficar vendo só TV vai me deixar em pânico e muitas vezes eu não morro de Covid, mas eu morro de infarto, né? Porque eu fico, né, com aquele medo excessivo, aquele pânico, aquele medo de sair, isso pode me ocasionar um monte de coisa, né? Então, escolher uma hora do dia para eu ver o noticiário, isso é um fator. Outro fator, estou dentro de casa, não posso sair, tenho que tomar um monte de cuidado, tem pessoas de risco em casa, o que eu posso fazer? Eu tenho que fazer coisas que antes eu reclamava que eu não tinha tempo para fazer, né? Então, eu vou ler um livro, vou tocar violão, vou fazer um curso online, eu vou trabalhar, eu vou ajudar meus pais, eu vou ajudar minha esposa, eu vou brincar com meus filhos. Eu preciso organizar o meu dia para que eu tenha um dia produtivo, onde eu consiga trabalhar, estudar, passar um tempo com a minha família e ter o meu momento de lazer também é importante. Mas, pelo amor de Deus, não fiquem vendo jornal o dia inteiro, porque isso não resolve nada. Vale ressaltar, Eduardo, que quando eu tenho um nível de pânico e de estresse muito alto, a minha imunidade ela desce, ela desce. E eu com a imunidade baixa, qualquer gripinha que eu pegar, qualquer coisa que eu pegar, ela vai se potencializar, eu não tenho imunidade. Então, cuidar da saúde mental é fundamental nesse tempo de crise. Se eu quiser me proteger, não fique só absorvendo notícias ruins. O mundo está acontecendo muitas coisas boas. Eu tenho vários tesouros dentro da minha casa que eu posso descobrir, que são os meus filhos, que eu não tinha tempo para brincar com ele, que é a minha esposa, que eu não tinha tempo para ficar com ela, né? Então eu posso trabalhar outras coisas ao invés de ficar absorvendo só aquelas notícias ruins. Essa é uma das maneiras que eu tenho para evitar com que a minha saúde mental vá lá para baixo. Sim, sim. Carlos, você vê a questão de ficar muito tempo em casa, ou sozinho, ou com a família, aí são casos diferentes, né? Você vê isso como algo ruim? Olha, eu vejo como algo bom, mas vale ressaltar. Não fica só estressado aquela pessoa que trabalha, que estuda, que tem um monte de afazeres, que tem um monte de atividades, tem um monte de coisa para fazer. Fica estressado também aquela pessoa que não faz nada. Então, por exemplo, por que nós temos aí um alto risco aí de suicídio, de depressão e etc. com pessoas idosas? Por quê? Porque aposenta, então, enquanto está trabalhando, está naquela vida ativa.
De repente se aposenta, se acorda, o que que eu vou fazer hoje? Não tem nada para fazer hoje. Eu vou ver TV, eu vou conversar com o vizinho, eu vou fazer um crochê. Mas a pessoa se sente inútil, né? Ficar sem fazer nada também me ocasiona estresse, também me deixa estressado, também me dá uma série de coisas. Por quê? Porque eu não me sinto mais útil, as pessoas não me pedem mais nada, as pessoas não perguntam mais nada. Então, ficar com a família, primeiro, né? A gente tem um monte de coisa para fazer, a gente estuda, a gente trabalha, corre para um lado, corre para o outro, é trânsito aqui, é viagem ali, quer dizer, então nunca tenho tempo para ficar com a minha família. Agora que eu tenho que ficar em casa, eu posso redescobrir a minha família, né? Eu posso ter tempo mais com os filhos, eu posso ter tempo mais com a minha esposa, eu posso pintar a casa, eu posso mudar os móveis de lugar, eu posso colocar um vaso ali onde não tinha, eu posso fazer coisas, eu preciso ocupar a minha cabeça de uma forma, porque se eu ficar parado sem fazer nada, isso é uma forma também de eu ter estresse, né? Então é importante eu estar sempre fazendo alguma atividade, mas assim, eu preciso redescobrir os tesouros que muitas vezes eu tenho dentro de casa, mas a vida corriqueira, o cotidiano não me permite ver. Então, essa é a palavrinha certa. Permita-se viver novas emoções, permita-se redescobrir a sua família, permita-se redescobrir alguns gostos, alguns prazeres. Então, por exemplo, tem muita gente, eu sou uma prova viva disso, que eu tinha muita dificuldade de curso EAD. Agora eu estou fazendo curso EAD, para ocupar a cabeça também, mas é uma maneira assim, você permite descobrir novas coisas, então é sempre bom esse tipo de coisa. Então, estar em casa com a família não é estar parado sem fazer nada, é estar ocupando a cabeça sempre, trabalhando de alguma forma, é estando com a minha família, mas também podendo estudar, podendo trabalhar em home office, uma série de coisas. O que eu não posso é ficar tempo ocioso. Sim, sim. Porque também, né, até uma pergunta que eu queria te fazer, né, sobre preocupações e incertezas, né? Muita coisa vem vindo na cabeça das pessoas com referência a tanto esse momento da pandemia como também o pós-pandemia, que é o quê? Todas as incertezas de crise financeira, recessão mundial que provavelmente deve acontecer. Então, as pessoas começam a se preocupar com o emprego, que podem perder o emprego. Outras pessoas se preocupam com a própria doença de serem contaminadas ou de que alguma pessoa da família, que a pessoa ame, também seja contaminada, né? Como a gente lida com as preocupações? Olha quanta preocupação junta, né? Eu estou preocupado em perder meu emprego, eu estou preocupado com o dia de amanhã, estou preocupado se alguém vai chegar contaminado e vai me passar, eu estou preocupado com um monte de coisa. Olha quanta coisa está me preocupando, né? Lógico, a minha imunidade vai lá para baixo, não tem como, porque é um monte de preocupação. Algumas coisas são fundamentais a gente colocar em ordem. Então, vamos lá. Primeiro, eu costumo falar para as pessoas que nós temos três situações: passado, presente e futuro. O que é o passado? O passado passou. O passado passou, eu não posso voltar no dia de ontem para arrumar alguma coisa, eu não posso voltar a um ano atrás para falar para alguém alguma coisa que eu deixei de falar. Não dá. Passado passou. Presente é o que está acontecendo hoje. Futuro existe? Não. Futuro não existe, né? O que é o futuro para as pessoas? As pessoas ficam, né? Mas amanhã eu posso perder o emprego, mas o amanhã não existe. O que é o amanhã? O amanhã é consequência daquilo que está acontecendo hoje, agora. Então, se eu não estudo hoje, eu não me formo amanhã. Se hoje eu não trabalho, amanhã eu perco o emprego e uma série de coisas. Então, assim, pensar no futuro. É legal eu ter uma meta de vida. Por exemplo, eu quero fazer mestrado, eu quero fazer doutorado, eu quero dar aula em faculdade, eu quero ser militar e trabalhar na engenharia do exército. Então, quer dizer, eu tenho um planejamento futuro. Legal, eu preciso ter. Agora, pensar no futuro, não. Pensar o que vai acontecer amanhã, se vai virar uma pandemia, se vamos entrar em crise, se vamos... Para quê? A gente vai criar expectativa, a gente vai sofrer com a expectativa, é aquilo que eu falei, eu vou ter um infarto de pensar muito no amanhã, entendeu? E
e eu não vou morrer de Covid, eu vou morrer de infarto. Entendeu? Então não vale a pena. O que eu preciso fazer hoje? O que está acontecendo hoje? O que eu posso fazer hoje para amanhã ser legal? Para amanhã eu colher frutos? Né? Hoje eu posso fazer um curso, vamos colocar, posso fazer um curso de inteligência emocional, amanhã já vai me dar mais estabilidade para lidar com crise. Hoje eu posso verificar, eu posso pegar um livro de autoconhecimento e me conhecer, fazer exercícios, como é que eu lido com crise, como é que eu lido com algumas emoções, como é que eu lido com alguma situação. Então, assim, o que eu posso fazer hoje para que o meu futuro não seja desastroso, o amanhã não seja desastroso? O amanhã, então, é consequência daquilo que eu faço hoje. Então, não adianta eu ficar pensando se o Brasil vai entrar em recessão, se vai demitir, se vai... O que está acontecendo hoje? O que eu posso fazer hoje? Né? Nós sabemos, Eduardo, que o isolamento social aí tem dado resultados, mas tem aquela grande questão, né? O pessoal também não aguenta mais ficar em casa, o pessoal está saindo. Então, cada vez que o pessoal antecipa alguma coisa, né? Não aguenta mais ficar em casa, não quer dizer. Então, o risco de se ter a doença, ou dessa doença demorar mais para passar é muito grande, né? Então, assim, que atitude que eu tenho hoje, o que eu posso fazer hoje, para que amanhã eu colha bons frutos da atitude que eu tomei hoje. Então, evite pensar no amanhã, o que vai acontecer, se vai perder emprego, se não vai, porque às vezes eu crio um monte de coisas e chega amanhã meu emprego está lá, e chega amanhã o Brasil não entrou naquela recessão tão grande que todo mundo falou, e chega amanhã aquele pandemônio que todo mundo achou que ia acontecer, não aconteceu nada daquilo. Quer dizer, eu me preocupei, eu sofri, e na hora H não aconteceu nada daquilo. Então, viver o momento presente. O que eu posso fazer no meu momento presente para que no futuro eu não tenha tantas desilusões ou tantas preocupações? O que eu posso desenvolver no meu hoje para que eu consiga lidar com algumas situações no futuro? Isso é importante. Pensar no futuro, legal. O que eu quero ser, aonde eu quero chegar, legal. Viver o futuro, nunca. Tenho que viver o presente. Carlos, você comentou, né, todas essas coisas aí. Existe alguma forma, por exemplo, alguma dica que você poderia dar para a pessoa aprender a fazer uma espécie de autoanálise? Ou seja, tipo, ela vê que na cabeça dela ela está indo por um caminho que não está muito bom e ela mesma puxar ela de volta para a realidade e acalmar o coração. Existe alguma dica que você poderia dar nesse sentido? Olha, Eduardo, a dica que eu dou é a seguinte, tudo que acontece na nossa vida nos gera um pensamento automático. Esse pensamento automático me gera uma emoção, essa emoção me gera um comportamento. Por exemplo, saí e fui comer uma pizza. Aí cheguei no restaurante, todo mundo está olhando na minha cara. Pensamento automático. Será que minha calça está rasgada? Será que eu pisei em algum cocô de cachorro na calçada? Será que meu cabelo está despenteado? Eu fico com esse monte de situação. Esse pensamento automático vai me gerar uma emoção. Eu vou me sentir angustiado, um peixe fora d'água naquele restaurante, eu vou me sentir meio indisposto. Tá ali, qual é o meu comportamento? Eu vou pagar a conta e vou embora. Esse é o papel da ansiedade, me esquivar daquela situação. Como que a gente percebe que alguma coisa não está legal e a gente precisa mudar? Uma coisa eu deixo bem claro para as pessoas. Jamais briguem com os seus sentimentos. Porque, primeiro, vocês vão perder sempre. E segundo, vocês não vão estar resolvendo nada. Então, assim, eu preciso determinar até que ponto eu consigo resolver, até que ponto eu consigo enfrentar, até que ponto passa a ser difícil lidar com aquela situação. Então, tem uma frase que eu gosto muito de falar para as pessoas, se eu não conheço, eu não tenho controle. Então, se eu não conheço uma situação, eu não posso controlar uma situação que eu não conheça. Eu não posso controlar uma coisa que eu não sei o que é. Então, eu preciso conhecer. Então, eu costumo falar para as pessoas, dê nome aos seus sentimentos. Você está no ônibus e, de repente, vem uma crise de ansiedade. O que você pensou naquele momento? Por que você ficou daquele jeito? Qual a sua dificuldade de lidar com aquela emoção? Qual a sua dificuldade de lidar com a situação? Porque o que causa ansiedade, Eduardo, é o meu pensamento automático. Se eu der nome para uma coisa que está difícil lidar, entendeu? Mas se eu começar a dar nome, eu começo a entender. A partir do momento que eu dou nome,
eu consigo fazer algumas compreensões. Por que eu tenho dificuldade de lidar com esse problema? Por que eu tenho dificuldade de lidar com algumas situações? Então, quando eu dou nome para as coisas, fica muito mais fácil, porque eu sei o que realmente está acontecendo, né? Então, todas as vezes que eu tiver dificuldade, todos nós precisamos entender também uma coisa, Eduardo, que se chama limite. Todos nós temos um limite. Então, por que eu falei aquele negócio das emoções? Brigar com as emoções nos faz mal e a gente perde sempre. Porque eu tenho um limite. Então não adianta eu falar, eu sou forte, eu consigo, porque eu nunca chorei, porque eu nunca... Gente, bobagem, bobagem. Você é humano, você tem erros, você é um ser imperfeito e você tem limites. Você tem que entender esses limites. Então, é eu me conhecer, eu saber onde é o meu limite, eu preciso conhecer onde está o meu limite, eu preciso dar nome para minhas emoções, o que eu estou sentindo, por que eu estou me esquivando, por que eu estou sofrendo com esse problema, e tentar achar soluções, e não ficar brigando com o problema, porque essa briga com o problema você vai perder sempre, o problema vai falar, olha, eu estou vivinho aqui, viu? Não adiantou nada que você fez. Então, eu preciso me conhecer, saber o meu limite, e a partir do momento que vem uma situação e eu não sei lidar com ela, é fundamental eu buscar a ajuda de um psicólogo para entender por que eu me esquivo de uma situação que eu poderia estar enfrentando, por que eu não enfrento o problema, por que eu tenho dificuldade de lidar com essa situação. O psicólogo dá essa orientação. Lembra que eu falei do pensamento automático? Eu preciso, numa situação, ter um pensamento automático diferente que vai me dar uma emoção diferente, um comportamento diferente. Então, alguma coisa, pequenos ajustes tem que ser mudado. Então, às vezes eu estou vendo a vida só de um lado, mas tem milhões de opções ao redor, mas eu estou muito naquele freio de cavalo, né, que não me permite olhar para os lados. Eu fico sempre, e às vezes a resposta está ali. E o psicólogo tem esse estudo, ele é preparado para justamente mostrar para você que existem outras ferramentas, outros meios, outros mecanismos para você fugir daquela situação. Então é assim, eu preciso buscar enfrentar o problema. Todas as vezes que eu tenho dificuldade, fundamental eu procurar ajuda. Parem com aquela coisa, eu sou forte, eu não choro, porque eu resolvo tudo. Entendeu? Você não é um robô, você é humano. O humano tem sentimentos, tem limites, tem um monte de imperfeições. Não brigue com os sentimentos, que isso causa muito estresse, causa muita angústia. Isso pode levar a casos aí até de depressão. Então, na dificuldade de lidar com uma situação, procure um profissional. Isso é fundamental. Muito bem. Ô Carlos, eu vi que comentou aqui embaixo, né, enquanto a gente estava conversando, a Poliana Gonzaga, ela é nossa editora de conteúdo aqui do Portal A12, né? Ela Sim. fez uma pergunta aí sobre o papel da espiritualidade nesse momento. Em que ponto a espiritualidade ela também pode nos ajudar? Olha, fé é fundamental. A gente tem que se apegar a alguma coisa, né? Então tem muita gente, o Eduardo, que nesses momentos de crise, muitas vezes a gente está perdendo entes queridos aí por causa da doença, e a gente fica com muitos questionamentos, né? Por que Deus é mau? Por que acontece isso? Por que acontece aquilo? Né? Todos nós temos que entender umas coisas. Nós estamos aqui de passagem. Né? Eu costumo dizer para as pessoas, né? Eu preciso deixar um legado. Todos nós temos alguma coisa para deixar aqui para as gerações que estão vindo. Eu preciso deixar um legado aqui. Se apegar à fé é muito importante, porque a fé é aquele up que vai me dar para solucionar muitas coisas. É a fé que vai me impulsionar para buscar soluções para aqueles problemas, né? Nesse ponto, a espiritualidade ela é fundamental, é se apegar àquilo que eu acredito, é se apegar, ficar mais próximo de Deus, é se apegar a alguma coisa que me proteja, que me incentive. É aquela situação, Eduardo, muitas vezes eu não estou sozinho, eu sinto que tem uma proteção divina ali comigo, isso dá um conforto para as pessoas, isso é ótimo. As pessoas não se sentem sozinhas lidando com todo esse problema. Então, a fé nesses momentos de crise, nesses momentos, estamos sofrendo uma pandemia, né, um grave problema de saúde, se apegar à fé, isso é fundamental, Eduardo. Precisamos.
né? Precisamos, não fique... minha mãe costuma falar muito, né? A gente não pode perguntar por que Deus está fazendo, a gente tem que perguntar para que Deus está fazendo, né? Uhum. Então, nós temos que fazer essa pergunta, para que estamos passando por tudo isso e não por que estamos passando, né? Um dia a gente vai entender, mas se apegar à fé, nesse momento é fundamental. Eu preciso ter essa espiritualidade renovada. Se eu estou um pouquinho afastado da igreja, é um momento para eu me aproximar, eu renovar as minhas crenças religiosas, mas eu ter esse amparo espiritual é fundamental nesse momento de crise. Ô, Carlos, na sua opinião, o que é que você acha que vai acontecer quando a pandemia passar? As pessoas, elas vão aprender o que com isso tudo? O Eduardo, na verdade é o seguinte, todas as crises nos permitem avaliar algumas situações. Há algum tempo atrás, nós tivemos a crise da água, você lembra, né? Então, estava faltando água aí para todo mundo, né? Aí a Sabesp, no caso nosso aqui, né? Foi lá e, olha, acabou a água, só vou bombear água para a casa de vocês de madrugada, então encham as caixas d'água e depois eu vou cortar a água e a gente vai ficar sem água até a noite, né? E era comum naquela época, Eduardo, a gente termos situações onde todo final de tarde a gente passava assim, nos bairros, estava todo mundo varrendo a calçada com esguicho, né, com a mangueira. Então pegava a água e lavava a calçada. Todo mundo fazia isso todos os dias à tarde. Todos os finais de semana alguém lavava carro, alguém lavava o jardim. Então, isso era todos os dias, eram todos os dias. O que aconteceu quando veio a crise da água? Eu tive que economizar, porque a água em algum momento do dia ia acabar, né? E aí o que eu posso fazer com relação a isso, né? Então eu tenho que economizar. O que essa crise me ensinou? Nós passamos aí uns 2 meses, 3 meses, né, com as hidrelétricas baixas aí no tempo de estiagem. O que essa crise me ensinou? Hoje, se você passar pelos bairros, passar pelas ruas, você não vê mais ninguém lavando a calçada, você não vê mais ninguém lavando o carro, o pessoal leva, não lava rápido, muitas vezes, para lavar o carro. O que essa crise me ensinou? Essa crise me ensinou que eu tenho que economizar água, que eu tenho que tomar cuidados necessários. Nós tivemos também, há pouco tempo atrás, uma greve dos caminhoneiros, né? Então, assim, essa greve dos caminhoneiros parou tudo, não tinha mais comida no supermercado, não tinha mais gasolina, não tinha mais um monte de coisa, então foi uma crise, né? Gerou uma crise. O que essa greve dos caminhoneiros nos ensinou? Né? Que a gente não deve gastar excessivamente, que a gente não deve fazer economia das coisas e tal. E o que o vírus, o coronavírus, está nos ensinando? Primeiro, é preciso voltar a algumas questões. Primeiro, eu redescobri que eu tenho tesouros dentro da minha casa. A minha família. Minha família é meu maior tesouro. Mas eu não tinha tempo para ela, porque eu estava sempre ocupado com trabalho, com faculdade, com um monte de coisa. Eu não tinha tempo para minha família. Então, eu redescobri a minha família. Antigamente, meus filhos ficavam com a babá, ficavam na escola. Hoje não, hoje os filhos ficam comigo. Eu estou lá fazendo home office, mas meus filhos estão brincando na sala, meus filhos estão se divertindo. Pai, vem cá, pai faz isso, pai faz aquilo. Então eu estou redescobrindo a família. O que esse coronavírus também me ensinou? Tem muita gente que faz aquela... vamos supor, eu ganho R$1.000, eu gasto 1.500 todos os meses, né? E hoje a gente está vendo essa dificuldade, né, de pagar contas e tal. Então as pessoas não têm esse planejamento, as pessoas gastam compulsivamente. O que esse vírus também está me ensinando? Muita gente tem se queixado. Nossa, mas se eu tivesse guardado dinheiro para emergência, eu não estava passando por isso. Nossa, se eu tivesse feito um planejamento... Então, assim, esse coronavírus vai nos deixar muitas lições. Que lições? Lições de eu fazer um planejamento financeiro onde eu só tenha exatamente aquilo que eu preciso para o meu sustento. E na hora que der para eu comprar alguma outra coisa, sem me afundar em dívidas, eu vou comprar, né? Esse coronavírus está me ensinando
os valores que a minha família tem. Eu estou conhecendo melhor a minha esposa, que muitas vezes eu não tive tempo, ou meu marido, né? Eu posso estar conhecendo melhor os meus filhos, que antes eu não tinha tempo. Então, assim, eu via que eles estavam passando de ano, mas eu não estava participando da tarefa deles, eu não estava participando, né? As aulas estão todas online hoje, né? Então, eu não estava participando dos deveres de casa, eu não estava participando, eu não estava vendo meus filhos crescer. Hoje eu estou vendo os meus filhos crescer. Então, o que o corona está deixando para a gente? Né? Um planejamento financeiro, redescobertas de grandes valores que a gente tinha, mas por vários N motivos a gente deixou todos esses valores de lado. Por quê? Porque o trabalho nos consome, o estudo nos consome, os estágios, o relatório, tudo isso me consome. Então, a partir do momento que eu estou lidando com essas situações, né, eu estou redescobrindo valores, eu estou redescobrindo situações. Então, eu estou vendo meus filhos crescerem, meus filhos estão mais apegados a mim, né? A minha esposa ou o meu marido dentro de casa, eu estou mais junto. Então, eu estou aprendendo a cozinhar, estou aprendendo a mudar os móveis de lugar, eu estou fazendo alguma coisa dentro de casa, quer dizer, eu estou redescobrindo os valores. E outra coisa que é fundamental, a gente está vendo aí que o governo federal tem lutado insistentemente em aumentar o número de leitos de UTI, a construir mais hospitais, a contratar mais profissionais de saúde. Hoje no Brasil, infelizmente, em muitos lugares, ontem eu estava vendo uma reportagem no Nordeste, que tinha cidade lá com 10, 15 mil habitantes, que tinha um leito de UTI com um respirador. Né? Então, o que o Covid vai nos deixar? Vai deixar um sistema de saúde muito melhorado, porque estão se abrindo vagas em UTIs, estão se comprando equipamentos, estão contratando médicos, né? Estão desenvolvendo pesquisas para encontrar uma vacina, algumas já estão sendo testadas. Ontem eu estava vendo também que tem uma vacina que é um remédio infantil que estava sendo testado com 94% aí de chance de cura. Então já estavam testando em humanos. Quer dizer, o que o Covid também vai nos deixar, além daqueles valores que nós descobrimos dentro de casa, na nossa vida? Vai deixar um sistema de saúde mais forte, né? Mais completo, com UTIs equipadas, com quartos equipados. Então, eu acho que no final disso tudo, eu tenho certeza que no final disso tudo, todos nós vamos ganhar muito com isso, porque teremos um sistema de saúde também bem avançado e fundamental. Eu sei que a minha vida não é só trabalho, não é só estudo. Eu também tenho uma vida dentro de casa, eu também tenho os valores dentro de casa. Então, as pessoas serão mais família. Uma coisa, Eduardo, legal, particularmente falando, há um tempo atrás, em 2005, eu morei em Maceió. E uma coisa me chamava muita atenção lá em Maceió. Domingo, os restaurantes estavam todos lotados. Mas, assim, 5, 6 mesas. Por quê? Porque iam todas as gerações da família, desde os bisavós até os netos, bisnetos, estava todo mundo reunido. Isso era todo domingo. Por quê? Eu achava lindo isso porque lá no Nordeste, a cultura, né, lá em Maceió, era todo mundo sair para almoçar fora no domingo, mas a família toda. A família toda ia. E muitas vezes, nesse mundo capitalista que a gente está vivendo, a gente não tem tempo para essa família. Né? Então, eu tenho certeza que ao final desse corona, a gente vai redescobrir a família e vamos ter mais tempo para a família. Eu vou trabalhar, eu vou estudar, eu vou ter meus estresses por conta de uma série de coisas, eu vou ter. Mas eu vou aprender a ter tempo para minha família, aprender a ter tempo a desenvolver com meus filhos a tarefa de casa, a ir na reunião de pais, a saber o que está acontecendo. Vou ter mais diálogo com meus filhos, que muitos adolescentes aí crescem sozinhos, né? Então o mundo vai ensinando. Agora com os pais dentro de casa é um momento de redescobrir, reconstruir pontes que foram quebradas. Então, assim, temos que ver o lado negativo, entre aspas, do coronavírus. O que é? Muita gente vai adoecer, vão acontecer algumas fatalidades, mas as pessoas também vão aprender a se cuidar. E, além disso, os tesouros que eu vou redescobrir por conta do coronavírus é o que eu vou passar por essa fase, porque tudo é uma fase e tudo isso vai acabar em breve. A gente não sabe se muito em breve ou um pouco mais além, mas vai acabar.
né? Mas teremos a certeza de que sairemos disso mais fortes, né? Como eu falei da crise da água que nos ensinou a não gastar água. Sairemos mais fortes, sairemos com uma cabeça mais focada, né? Eu sei que eu preciso ter um fundo para emergência, sei que eu preciso, então eu vou gastar melhor, vou saber usar meu dinheiro, e fundamental, muitas pessoas não tinham tempo para lazer, né? Então é fundamental, as pessoas vão dar a continuidade às suas vidas, aos seus trabalhos, às suas rotinas, mas valorizando a vida em família, valorizando os amigos, valorizando aquele tempo precioso que eu tenho para passar com as pessoas que eu mais amo nesse mundo. Isso é fundamental. Então o Covid também vai nos deixar, depois que ele acabar, um mundo muito melhor. A gente está vendo vários casos de solidariedade, a gente está vendo muita gente se ajudando, os empresários comprando respiradores, etc. Então, a gente está vendo até países que estavam em guerra, né, hoje se unem para combater o coronavírus. Quer dizer, a paz no mundo está acontecendo. Hoje ninguém fala mais em guerra, hoje ninguém fala mais em violência. Hoje está todo unido, o mundo unido por uma causa só. O que isso vai nos causar, não temos certeza, mas muita coisa boa, e o amor vai florescer ou vai renascer no coração de muita gente, isso você tem certeza absoluta. Então o coronavírus vai nos fortificar demais e vai deixar muita coisa boa aí para o nosso futuro. Para finalizar agora, eu queria que você deixasse, né, uma mensagem mesmo. Você já falou muita coisa bonita na sua última fala, né? Eu concordo plenamente com tudo que você falou, foram coisas muito boas que a gente também tem que parar para analisar, para ver, para enxergar, né? Mas eu queria que você passasse agora uma mensagem de fé, de esperança, de que as pessoas tenham menos estresse, mais calma, mais conforto no coração, porque no final tudo há de dar certo. Exatamente, Eduardo, eu tenho sempre que ter em consideração uma coisa, eu só posso fazer em vida o meu papel, eu não posso fazer o papel dos outros, não cabe a mim responder os outros ou tomar atitude pelos outros. Às vezes a gente fica com raiva, mas fulano não está respeitando o isolamento, mas fulano, o que eu posso fazer, o que eu posso contribuir, como eu posso contribuir, isso é fundamental, eu só tenho a minha parte para fazer. Dentro da minha parte, o que eu posso fazer? Eu posso respeitar o isolamento, eu posso respeitar as pessoas mais velhas que moram comigo, né, tomar os cuidados necessários para essas pessoas não ficarem doentes. Eu posso, como eu falei, né, ocupar a cabeça com coisas positivas, não ficar vendo notícias o tempo todo, não ficar pensando em futuro, o que vai acontecer, se o Brasil vai entrar em recessão, se não vai. Eu tenho que viver o momento presente, porque ninguém tem certeza absoluta que vai acordar amanhã, nós não temos a certeza, né? Então é assim, o que eu estou fazendo dentro das minhas 24 horas que vale a pena, né? Como eu falei lá nessa última fala, né, que a gente vai redescobrir o amor, tem um autor chamado Henry Drummond, e ele tem um livro chamado Dom Supremo, e eu gosto muito desse livro, porque ele cita lá que o poder da vontade não transforma o homem, o tempo não transforma o homem, o amor transforma. E eu pego essa frase está comigo desde os meus 13, 14 anos, e eu sempre uso essa forma, né? Essa frase na minha vida. Então, assim, o que eu posso fazer para transformar o meu mundo? O que eu posso fazer para transformar o mundo de alguém, né? O que é esse amor que está dentro de mim? Eu preciso redescobrir esse sentimento que está dentro de mim. Muitas vezes a gente vai vivendo aquela vida do Zeca Pagodinho, né? Deixa a vida me levar, vida leva eu. E a gente deixa de prestar atenção em algumas coisas, alguns tesouros que a gente tem dentro de nós. Todos nós temos amor no coração. Todos nós, muitas vezes a gente esquece desse amor, a gente não vê que ele está ali. Então, nessa pandemia, nesses momentos de crise, nessas dificuldades, vamos nos amar mais, né? O amor acontece de dentro para fora, não o oposto. Não é ninguém que vai chegar e vai me trazer amor. O amor está aqui dentro. Então vamos nos amar mais, vamos transformar a vida de alguém, vamos deixar bons exemplos. Que legado que eu quero deixar para as pessoas, o que eu quero deixar para o mundo,
né? O que eu quero deixar para os meus filhos, os ensinamentos que eu quero deixar para as outras gerações. Esse é o momento que eu tenho para pensar, para refletir. Não fique se preocupando no futuro, o que vai acontecer. Eu sei que muitas vezes a gente tem uma raiva excessiva, é muito mais fácil a gente jogar a culpa nas pessoas. Ah, porque fulano que fez, por causa disso, porque eu só estou passando isso por causa do fulano. Gente, vamos esquecer disso tudo. Eu gosto sempre de pensar assim, a situação qual é? A situação é que eu estou dentro de casa, eu não posso trabalhar, eu tenho que ficar em casa para não ficar doente, para não contaminar também outros membros da minha família. Beleza, essa é a situação que eu estou passando, que eu estou passando. O que eu posso fazer com essa situação? Não adianta eu ficar xingando, ficar elaborando, não adianta nada disso. Eu estou nessa situação, como que eu posso tirar proveito disso? Então, nesse momento de pandemia, esqueçam o futuro, esqueçam que, eu vou ficar doente, eu vou morrer, vai faltar leito em hospital, já está faltando leito em UTI. Parem de pensar sobre isso. O que você pode fazer no seu dia de hoje? Né? Ocupe sua cabeça com coisas boas, faça um curso online, tem muito curso online aí que era pago. Eu estava fazendo um curso de inteligência emocional que estava R$2.000, ele está gratuito na internet. Então, assim, usem a cabeça, né? Usem o tempo que vocês têm para coisas diferentes, né? Não fique pensando em tragédias, em só que vai acontecer isso. Limpem, né? A gente está vendo um fator curioso. Eu estava vendo lá na Itália, em Veneza, os canais, né? Agora tem peixe de novo nos canais. A poluição na China Golfinho. acabou, né? Golfinho, né? Então, assim, a gente está vendo aí cidades. A China era um dos países mais poluentes do mundo. Hoje o ar está totalmente limpo. Eu estava vendo até a rotação da Terra, né? Ela mudou porque as pessoas estão mais em casa, não estão se movimentando. Olha quanta coisa está acontecendo, né? Então, não fique pensando em tragédias, tenta transformar a vida. Às vezes a gente está falando, eu não tenho tempo para estudar, eu não tenho tempo para acompanhar meus filhos, eu não tenho... Ache esse tempo. Agora você tem tempo suficiente, você está dentro de casa, redescubra os tesouros, né? Então, assim, o que eu tenho para dizer para as pessoas, não fique pensando em tragédias, não fique pensando amanhã não existe, existe agora, o momento presente, o que eu estou fazendo agora? Agora, nesse momento, eu estou conversando com o Eduardo, eu estou conversando com vários presentes aqui, né, na live. É isso que eu estou fazendo agora. O que a gente está falando? A gente está falando de estresse, de ansiedade, de um monte de coisa, do isolamento social. Isso que eu estou fazendo. O momento presente é importante. Né? O que é o meu amanhã? O meu amanhã é consequência do que eu faço hoje. Então parem de pensar em tragédias, parem de pensar no amanhã, parem de viver o futuro, parem de ficar criando expectativa, parem de ficar criando só situações caóticas. O que você pode fazer para mudar o mundo? Muitas vezes o mundo lá de fora, mas muitas vezes o mundo que você tem dentro da sua casa, ou muitas vezes o mundo que existe dentro de você. O que você pode fazer no seu momento presente para transformar o seu mundo? Isso que vale a pena. Tá? Então, esqueça todo o resto, tudo aquilo que as pessoas falam. Fake news está rolando solto aí, a gente está ficando desesperado. Eu conheço gente aí que, em alguns grupos, descobri que fulano infartou lá, porque fica vendo jornal o dia inteiro. O pessoal vai morrer de infarto, não vai morrer de Covid. E uma coisa interessante também, Eduardo, existe gravidez psicológica, né? Isso é comum. Às vezes a menina tem todos os sentimentos lá que está grávida, mas não está, né? Existe a Covid psicológica, existe também. Que às vezes eu estou com coriza e falo assim, nossa, amanhã eu vou acordar com febre, aí eu vou tossir, aí eu vou não sei o quê. Então, ficar vendo... E acontece tudo isso mesmo. Acontece, lógico. Então, por quê? Porque eu fico vendo o jornal o dia inteiro, a coriza é um sintoma, eu já fico... eu tô meio quente, eu acho que eu tô com febre, aí já põe o termômetro lá, não, mas não tem... Gente, parem com essas neuras, esqueçam essas neuras. Um dia de cada vez. O que você pode fazer para não contrair a doença? Faça. O que você pode fazer para que algum ente querido em situação de risco na sua família não fique doente? Faça. Isso nós podemos fazer. Isso é do nosso controle. Então, qual é o meu papel no mundo? Meu papel no mundo é fazer a minha parte, então somente a minha parte. Vamos esquecer o mundo lá de fora e focar no eu, no meu momento presente.
que eu posso contribuir, como eu posso melhorar a minha qualidade de vida, como eu posso melhorar os meus dias, como eu posso mudar a vida de alguém. Isso é importante. O que eu posso fazer para mudar essa situação? Isso eu consigo. O que as pessoas vão fazer lá fora não é problema meu e também não cabe a mim discutir, né? Então, o que eu posso fazer para mudar alguma coisa? É isso que a gente tem que focar. Redescubra seus tesouros, redescubra sua família, redescubram seus filhos, né? Redescubram aqueles amigos que faz tempo que vocês não falam, mandam uma mensagem para ele, e aí, como é que você está? Você está bem? Faz tempo que... Tem muita gente aqui em Lorena, eu sou de Lorena, tem muita gente que eu não vejo há muitos anos. Mora na mesma cidade que eu, faz 5 anos que eu não vejo. Nessa época de Covid, eu estou mandando mensagem para todo mundo, e está todo mundo me mandando mensagem, porque... reativar laços de amizade, porque o tempo não deixava a gente ter contato com as pessoas que a gente amava, agora a gente consegue reativar esses laços. Então vamos, enquanto nós estamos passando por essa situação, vamos redescobrir essas coisas, vamos reviver essas emoções, essas situações, vamos redescobrir aquele mundo que habita dentro de nós, desculpa, mas que muitas vezes por N coisas a gente não consegue viver esse mundo. Esse é o momento. E aí a gente vai ter aquela certeza absoluta, como o Eduardo falou, o que essa Covid vai deixar para a gente? Muita coisa boa. Vocês podem ter certeza que a vida de vocês vai mudar radicalmente quando tudo isso passar, e vocês vão ser mais famílias, vocês vão ser mais humanos, e a gente vai ter mais tempo para viver cada momento da nossa vida. Se a gente está vivendo muito no automático, eu deixo prazeres, gostos e tudo isso de lado. Agora não. Agora é o momento de eu redescobrir e começar a ter a prática de viver aquela vida do jeitinho que eu sempre quis viver. Se eu errei alguma coisa, se eu fiz alguma escolha errada, esse é o momento de eu me redescobrir, colocar tudo dentro dos trilhos e que a minha viagem seja exatamente do jeitinho que eu sempre sonhei. Nunca é tarde para voltarmos atrás e corrigirmos alguns erros. Voltar no passado? Não, no presente. O que eu posso fazer hoje para corrigir um erro do passado para que amanhã eu colha fruto dessa escolha que eu estou fazendo hoje. Isso é fundamental. Carlos, lindas palavras, viu? Eu gostaria de agradecer a sua participação hoje aqui na live, a participação de todo mundo que tem nos acompanhado todos os dias essa semana, nas lives aqui do A12. Aproveito, né, e vou pedir 3 coisas. A primeira coisa se você é seguidor do Carlos, ainda não segue o Portal A12 e quer continuar acompanhando nossas lives daqui, o nosso endereço é @Portal A12, segue aí a gente. E peço também aos seguidores do Portal A12 que sigam o Carlos. Fala aí seu endereço, Carlos, o seu arroba. O meu Instagram é o arroba, né? carlos.soares.psicólogo, sem acento, né? É psicólogo, né? Então, carlos.soares.psicólogo, pode me seguir. Eu sei que tem algumas pessoas que fizeram perguntas do curso de inteligência emocional, alguma coisa. Manda lá mensagem para mim que eu passo para vocês certinho, tá bom? E é isso, então, obrigado para todo mundo que acompanhou. Peço para que vocês sigam também aí o Carlos, que os seguidores do Carlos sigam a conta do portal. E quero dizer que amanhã, 2h da tarde, a gente vai estar na live amanhã com o Padre Pedro Cunha. Ele vai responder a questões diversas. A gente não vai ter um tema, a gente vai responder perguntas. Então, se você quiser fazer alguma pergunta para o Padre Pedro Cunha e quiser já antecipar e mandar a sua pergunta, segue o Portal A12, deixa lá no privado a sua pergunta. Se você quiser se adiantar, a gente já responde amanhã quando for começar a live. Então, 2h da tarde amanhã, eu estarei com o Padre Pedro Cunha. Carlos, muito obrigado mais uma vez por participar. Foi muito bom conversar mais uma vez com você. Olha, Eduardo, foi um prazer. Obrigado pelo convite, né? A primeira participação foi ao vivo também, foi super interessante, foi muito legal estar lá na TV Aparecida, né? Pra gente ir lá no Portal A12, né? Ao vivo lá com você.
A live foi muito boa, gostei muito do tema, né? Gostei muito da participação de todos, foi muito gratificante. E espero que esse papo gere outras lives, né? Vou pedir para todo mundo seguir o Portal A12. O Eduardo faz uma entrevistas sensacionais, é um profissional excelente, aborda muitos temas interessantes. Então, por favor, sigam o Portal A12, acompanhem as lives, são muito interessantes. Acompanhe todos os noticiários que o portal coloca, né? Acompanhe as notícias. Então, vou convidar aí todas as pessoas que me seguem para seguir o Portal A12, para vocês se informarem, para vocês rezarem, enfim. O Portal A12 vai oferecer diversas coisas para vocês, então sigam o portal. Eduardo, obrigado mesmo pelo convite. Estou sempre à disposição. Quando precisar de mim, só mandar um alô que a gente faz uma live, a gente faz o que for, tiver que fazer aí, a gente está à disposição. Eu que agradeço, Carlos, mais uma vez, depois do merchanzão desse que você fez, agradeço mais ainda. Também peço mais uma vez para todo mundo seguir o Carlos, tá bom? Obrigadão. Gente, até amanhã, 2h da tarde, voltar com Padre Pedro Cunha respondendo as perguntas que vocês mandarem, tá bom? Abração para todo mundo e até amanhã. Abraço, gente. Fiquem com Deus e até a próxima. Valeu.